Fala galera! Eu sou o Júnior Meirelles e esse é o programa Namoro com Propósito aqui na IPP TV. Nós vamos falar no programa de hoje sobre um tema muito importante. Como lidar com a cultura familiar do meu parceiro. Isso é bombástico, hein? Esse tema é fundamental para ser tratado no namoro, no noivado. E se você conhece alguém que está aí se relacionando, até mesmo quem está solteiro, é hora de você pegar o link do nosso programa e disparar ele nos grupos de WhatsApp e convidar as pessoas para participarem com a gente. Te vejo depois da vinheta. E como você sabe, a gente sempre começa aqui na Bíblia. Nada melhor, né, do que começar consultando a palavra de Deus. Eu quero ler com você aqui Gênesis, capítulo 29, versículo 21 ao 26, que diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, a sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, Labão deu a Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, Jacó disse a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: Não se faz assim na nossa terra. Dá-se-á mais nova no lugar da primogênita. Olha só, você conhece essa história, eu tenho certeza. Jacó teve um problema com o seu irmão Esaú e ele tem que fugir. E quando Jacó foge, ele vai chegando lá próximo da casa do tio dele, ele vê uma linda mulher, ele fica perdidamente apaixonado por ela. A Bíblia deixa muito claro que Jacó, ele se apaixona pela beleza daquela mulher. Ela realmente deve ser muito bonita, né? E aí Jacó, estando apaixonado por ela, decide pedir o pai dela para se casar com ela. E ele trabalha 7 anos por essa mulher. 7 anos depois, ele vai lá no sogro e fala assim: olha, já cumpri a minha parte, agora é hora de você cumprir a sua parte. E aí o sogro fala que vai cumprir a parte dele, e eles, tá tudo parecendo que tá dando certo, né? Tem uma festa, tem uma noiva e tem uma noite de núpcias. O grande problema é que quando Jacó acorda, ele não acorda do lado de Raquel, ele acorda do lado de Lia. E ele fica indignado com aquilo, ele vai até no sogro e fala com o sogro assim: eu trabalhei por Raquel e você tá me dando Lia, que coisa é essa? Por que você fez um negócio desse comigo? Sabe o que Labão fala com ele? Não é nossa cultura familiar entregar a filha mais nova no lugar da primogênita. Talvez você fique indignado com essa história e pense assim: poxa, Labão enganou Jacó, dando a filha mais velha no lugar da mais nova. Mas será que você não fica nem um pouquinho indignado de saber que Jacó estava casando com uma mulher que ele provavelmente não conhecia muito sobre ela? Não conhecia nada sobre a cultura familiar dela? Jacó não sabia, ele estava ali há 7 anos e não sabia que essa era a tradição do lugar? Bom, nós percebemos aqui no caso que a tradição familiar de uma pessoa ela pode nos colocar em apuros, hein? Jacó foi colocado em grandes apuros e teve problemas na sua vida ali por um bom tempo, enquanto estava casado com essas duas mulheres, por não conhecer a cultura familiar da pessoa com quem ele se relacionava. Por isso, no programa de hoje, para evitar que você cometa o erro de se casar com alguém que você gosta muito, talvez seja uma pessoa muito bonita, mas sem saber nada sobre ela, sem a família dela, nós vamos falar sobre esse tema. Qual a importância da gente conhecer a cultura familiar do parceiro? Como lidar com as diferenças caso elas existam? E aí, tá animado? Eu tô muito animado para a gente poder tratar sobre esse tema e para a gente poder falar sobre isso, nós vamos receber no programa de hoje, aqui no programa Namoro com Propósito, o reverendo David Melo e sua esposa Tatiele Melo. Gente, eu tô muito feliz de poder ter vocês aqui. Muito obrigado por aceitarem participar do nosso programa, tá? Valeu, pastor. Alegria nossa de estar aqui, um privilégio para nós bater esse papo bíblico, instruindo tanta gente, falar do que Deus tem alimentado o nosso coração. Certamente vai ser uma bênção para muita gente. Mas a Tati tá rouquinha, né, Tati? Mas muito obrigado por ter topado esse desafio. Pastor, uma alegria estar aqui. Gente, a voz tá difícil, mas ela vai sair. Mas é uma alegria estar aqui, viu, pastor? Poder conversar sobre esse tema, contribuir com a vida das pessoas que estão em casa. Legal. Quem que é o pastor David Melo? Se apresenta para o pessoal que está nos acompanhando. Puxa vida, que pergunta difícil essa, né? Bom, meu nome é David Melo Júnior, tenho 44 anos, sou casado com a Tati Melo, essa pessoa maravilhosa, minha esposa linda, e sou pastor presbiteriano, pastorei a Igreja Presbiteriana do Brasil do Jardim Bonfiglioli
aqui do ladinho de Pinheiros, bem perto, próximo a Raposo Tavares também. É uma comunidade maravilhosa, irmãos, com um carinho muito especial. E estou ali aprendendo a viver com aqueles irmãos, seguindo a Jesus com eles. E tanto eu como a Tati temos grande alegria de estar aqui também, para conversar sobre relacionamentos e compartilhar de muita coisa que a gente já viveu também. Que maravilha. E a Tati? Se apresente, Tati. Deixa o pessoal saber quem é a Tati. Bom, a Tati é uma pessoa alegre, que gosta de falar bastante, ama relacionamentos, ajuda meu marido no ministério que Deus concedeu a ele, auxiliando no que ele necessita, né? Apoiando no que ele necessita. Sou serva do Senhor, sou especialista em neurociência e psicologia aplicada, essa é a minha área de atuação. E também sou uma pessoa apaixonada por aprender mais de Jesus, de conhecê-lo e falar das coisas concernentes a ele e ao reino dele. Apresentadora também do programa Tati Elas, né? Sim. Lá na Telmídia. Isso, na Telmídia. Que bom. Vai ao ar que dia, que horas? Todas as terças, às 10 da manhã. Ah, que legal. Então você que está nos assistindo é convidado para acessar a Telmídia. Procure aí no Google Telmídia e você vai ver aí que esse pessoal está fazendo um trabalho muito legal para a edificação da igreja. Você vai encontrar a Tati lá com o programa Tati e Elas. Agora, sobre essa questão, cultura familiar, o que é isso? O que vocês poderiam dizer para esse pessoal aí sobre o que é de fato, para que eles possam entender um pouquinho, contextualizar o tema? Eu achei muito interessante a abertura do programa, que você tomou um texto riquíssimo neste tópico, né? A cultura familiar, Júnior, ela tem a ver com o sistema de um ambiente familiar. Como que uma família, ela funciona, né? Obviamente que a cultura familiar, ela pode ser transferível, né? E ela, por ser assim, ela é recebida também. E tudo quanto é sistema, é difícil da gente identificar, difícil da gente traduzir isso, né? Mas a gente sente a força desse sistema, como que ele é. A palavra cultura, ela já é difícil da gente explicar em poucas palavras, né? Mas é uma dinâmica que faz com que indivíduos se comportem de uma forma muito peculiar e, a grosso modo, as pessoas passam a comunicar-se através desse sistema e por aí esse organismo ele funciona, né? Então isso afeta muito a forma dessa pessoa lidar com o outro, a alteridade, ela vai... enxergar a vida, né? Como ela vai enxergar a vida, a forma que ela interpreta trabalho, dinheiro, amor, né? Como ela toma as decisões. Como tomar né? decisões, tudo isso a cultura permeia, né? Bom, então você está percebendo aí que esse é um tema que permeia todas as áreas da nossa vida e que pode, inclusive, afetar o relacionamento. Mas agora, vocês lidaram com isso em algum momento da vida de vocês, no relacionamento de vocês, ou não? Sim, pastor. Quando nós casamos, a primeira coisa que apareceu foi isso em diversas áreas. É mesmo? Eu tenho o hábito na minha casa de jantar 5 da tarde. Olha. E ele 8 da noite. Então isso era um problema para mim. E ele jantava às 5, quando dava 10, ele estava com muita fome. E se eu jantasse às 8, eu tinha pesadelo. Então a gente teve que adaptar isso. Sim. Mas não só isso. Eu falo muito alto, gesticulo bastante e a casa dele fala baixo. Então ele sempre achava que eu estava brava, irritada. Eu falava, não amor, é o meu jeito de falar, eu não tô nervosa. Mas porque em casa todo mundo fala alto e gesticula muito. E a casa dele fala baixo, calmo, pausado. E ele sempre achava assim, amor, você não precisa falar desse jeito. Mas que jeito? Entende? Não mudei nada, não mudei tem nada. Não tá alterado, eu tô tranquila. Exatamente. Até a gente entender isso, né? E também eu cresci, a gente teve vários, tá, pastor? Mas vou contar mais um. Na minha casa, cultura de mulheres muito forte, né? E sem pai eu cresci. Então meio que eu saía comprando as minhas coisas e nunca falando pra ele, né? Pensava, eu também trabalho. E aí um dia ele falou pra mim, amor, a questão não é você comprar. A questão é que eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar. Eu quero saber, eu quero participar. E assim, para mim, não havia nenhum problema. Não era
não fazia intencional. Eu chegava em casa e contava para ele, amor, olha o que eu comprei, né? Ele falava, mas você não pode me contar antes de eu comprar. Antes de comprar. E aquilo não entrava na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu achava que era implicância, que ia mandar em mim, mas não era. Querer controlar as coisas. Querer controlar. Eu ficava, já controlo o jeito que eu falo. Agora quer controlar o que eu compro. Mas, na verdade, depois eu fui entender que não, que eu observando na casa dele, todo mundo fala baixo, todo mundo fala pausado. Tem essa experiência de troca mesmo, né? A mãe dele e o pai dele fazem o planejamento financeiro juntos, né? Porque a mãe dele não trabalha fora, né? Então, eles fazem o planejamento juntos, vão comprar, vão junto. Olha só. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim e deu tudo certo. Como é que foi essa experiência para você, você? Foi maravilhosa. Imagino. Eu me lembro que a gente começou a ter diálogos sobre programas do dia, o que fazer final de semana, por exemplo. Eu comecei a ver que ali tinha uma cultura familiar que ia me afetar em algum momento. Isso no namoro? Não, isso no início do casamento. No casamento já. No namoro não perceberam muita coisa. Porque a gente namorava distante. Ah, sim. Eu morava em Campinas, ela morava em São José do Rio Preto. E a gente se via só pontualmente, assim, final de semana, uma vez por mês, né? Não dava para conhecer muito essa parte. Aí, quando nos casamos, teve um evento, assim, maravilhoso, que ela decidiu fazer um jantar para mim bem vegano, né? E de madrugada me deu uma fome, rapaz. Uma fome daquela de você voltar para a cozinha e comer tudo que está à frente, né? Eu falei, meu Deus, vou ter que conversar. Vamos ter que conversar sobre esse assunto, né? Mas foi engraçado, e aí a gente começou a ver essa questão do tom da fala, né? Eu estava me afetando muito facilmente. A questão financeira era importante, né? E às vezes era coisas assim necessárias, ou então coisas presentes. Ó, trouxe para você, mas eu queria ter participação antes, né? Então a gente tem que chegar numa solução, né? Tem que nivelar, né? A conversa ela tem que haver nesse momento aí de forma muito respeitosa, e é possível a gente chegar num consenso. Isso que é maravilhoso. Né? Agora, enquanto vocês falavam, fiquei curioso sobre uma coisa. Imagina só, você talvez pensava que ele estava te controlando. E ele às vezes pensava que você, não, ela está falando muito alto, ela está brigando comigo o tempo todo. E aí possivelmente vocês se chateavam por causa de um sintoma de um problema maior. Quando foi que vocês perceberam, tipo assim, peraí, eu estou implicando por causa do jeito que ela fala e ele estou implicando por causa do jeito que ele me controla, mas não é bem isso. Quando é que vocês perceberam que era a cultura familiar que estava influenciando o relacionamento de vocês? Nós começamos a buscar a solução o quanto antes. Uma característica nossa, desde o nosso período de namoro, é que quando havia manifestava alguma possibilidade de conflito, alguma coisa assim, a gente buscava conversar imediatamente. Ela mais rápido que eu. Mais rápido que eu. E também, pastor, eu acho que assim, como a gente namorou à distância, a gente não teve essa oportunidade de conviver com a família um do outro. E à medida que depois de casados a gente começou a conviver, eu comecei a observar. Por exemplo, eu não tenho o hábito de tirar uma siesta à tarde, uma dormidinha à tarde. A família dele toda tem. E aquilo me incomodava muito, né? Você estava ativa, querendo fazer as coisas e ele falava sempre assim, Tati, terminava de almoçar e eu preciso deitar um pouco. Eu falava, mas pelo amor de Deus, dormir é perder tempo, eu achava. Mas aí, indo na minha sogra, é assim, domingo, ela almoça, todo mundo almoça, ela sobe, deita 15 minutinhos, e aí ela desce e toca o papo. Ela é assim, meu sogro é assim, meu cunhado é uma cultura da casa, né? E aí eu comecei a observar isso neles. E aí então eu comecei a perceber que, opa, peraí, não é uma coisa que ele faz só por causa dele, é aprendida, é uma coisa que vem da família, né? E indo na minha casa, eu lembro que a primeira vez que ele foi, teve uma hora que ele se retirou, ele falou, Tati, eu preciso ir pro quarto, eu tô zonzo. Porque lá em casa todo mundo fala ao mesmo tempo junto e não para, sabe? E alto. E aí ele, nossa, eu tô com enxaqueca. Entende? Aí a gente começou a perceber, convivendo com a família um do outro.
E agora, você continua dormindo à tarde e ela tá dormindo ou ninguém dorme mais à tarde lá? Como é que funciona? Agora Depois do almoço, né? Porque senão daqui a pouco vai falar, o pastor não trabalha, não? Pois é. Agora ficou um pouco mais difícil, né? A gente tem uma demanda diferente aqui em São Paulo, né? Além do pastorado, nós temos aulas para preparar tudo isso, né? Então a nossa rotina, ela mudou um pouco, né? Às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça aqui e ali, mas vamos lá, vamos administrar isso aí, né? E a gente estava até conversando, vindo para cá, sobre nós reformularmos a nossa agenda para que haja um descanso satisfatório, né? Essa mudança de temperatura que a gente tem aqui afeta também tudo isso, né? Então, você vê, nós estamos falando de clima e estamos tratando isso no relacionamento, como a cultura é uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo tão próxima que a gente deve trazer, né? Mas respondendo a sua pergunta, pastor, é assim, ele parou de dormir durante a semana e no domingo, que é puxado, né? A gente dorme junto à tarde. Coisa que eu não fazia. Me dava dor de cabeça dormir à tarde. Agora eu não vejo a hora de deitar no domingo depois que eu almoço um pouquinho. Porque a grande questão é essa fusão das culturas, né? A gente acaba absorvendo um pouco do outro. O problema é que no início ela causa um conflito, ela causa um problema. E se a gente não observar que é a cultura familiar que está causando, a gente vai criar rivalidade. Sim. Agora, quando a gente olha, a gente pode de repente pensar assim, talvez seja útil, né? Também, pois né? E quando eu tô mais quieta, falando mais baixo, ele já fica todo preocupado. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, né? Você vê como que isso foi, ele compreendeu, né? E hoje, quando eu falo menos assim, ele já, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, né? Mas foi engraçado que ela, a área dela é neurociência e trabalha como terapeuta cristã. E aí um dia, numa conversa, ela falou assim, então, tem um estudo provando que as pessoas que tiram um momento de sono depois do almoço, isso ajuda a memória. Eu falei, tá vendo só? Científico, isso é científico. Olha só. Agora, e na experiência de vocês? Então eu vejo aqui que nós temos uma vasta experiência, tanto como pastor, quanto na área também científica, médica, né? Já lidaram com alguém tendo problemas por causa da cultura familiar? Podem contar um pouquinho pra gente? Pastor, antes de vir para cá, eu estava atendendo um casal, na verdade, que já tem 50 anos de casados. Meu Deus. E que é uma judiação, né? Porque, primeiro que ela sempre foi presbiteriana e casou com alguém que não era, né? Então já tem uma diferença de criação. E ele tem um histórico na família que homem bebe. É natural o homem ter ali a questão do vício alcoólico, né? E isso começou a acarretar muitos problemas que ela achava, no começo do casamento, que ela ia conseguir mudá-lo. Não, logo a gente vai casar, ele vai para a igreja comigo, porque era isso. Só que isso não aconteceu. 50 anos depois, ela continua presbiteriana, indo na igreja, e ele não largou o vício da bebida. E aí, o que é o difícil? É pela cultura familiar, porque quando ela vai falar com os pais, com os irmãos, eles falam para ela assim, mas ele é trabalhador, a única coisa que ele faz é beber a bebidinha dele. Porque eles não sabem como isso está impactando ali o lar, né? Exatamente. E porque todos os outros casais que não são cristãos têm esse hábito, né? Moram na roça, bebe. Mas assim, para ela que tinha uma cultura familiar de não ter bebida alcoólica em casa, de ter uma cultura de todo domingo ir para a igreja, ela ter que fazer isso sozinha hoje, então isso afeta o casamento dela de uma forma tremenda, sabe? De muita dor, causa muita dor a ela. É muito triste, né? A gente vê as pessoas assim, que casam para ser feliz, para fazer o outro feliz, para ter um lar feliz, e de repente esses aspectos da cultura que o outro não renuncia, acaba influenciando o relacionamento e atrapalhando a felicidade dos dois, né, pastor? Com certeza. A gente tem que lembrar que no casamento, cada um traz o seu caminhãozinho de mudanças, né? E não vem com mobílias, né? Vem com hábitos, vem com tradições familiares e, em alguns casos, como esse que a Tati expôs, vem com muitos vícios. E a nossa cultura, ela é complicada nesse sentido, porque muitos homens, eles ainda são ensinados assim, de que o vício ao álcool, né?
vício de forma geral, ele é um gesto de valentia na turma. Uhum. Ele prova alguma coisa. Só que tem pessoas que uma vez que adentram o vício, elas se tornam extremamente escravas. Não é só escravas, mas extremamente escravas. Há uma frase interessante do Mark Twain, né? Ele diz o seguinte: certas coisas é melhor você ficar de fora do que você tentar sair. Que boa, essa boa. E isso nós devemos trazer para esse assunto sobre cultura de família. Porque nem tudo que os nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, irmãos, né? Isso é uma cultura boa, né? A gente tem que questionar a cultura familiar. E se alguém pretende ter um relacionamento amoroso debaixo da bênção de Deus, que construa uma família feliz, uma família para a glória de Deus, invariavelmente essa pessoa terá de questionar a sua cultura familiar. Sim. Né? E reconhecendo o que é nocivo, desprender-se disso o quanto antes. E para isso nós temos pastores, temos conselheiros, temos um programa como esse, né, que possibilita ambientes de reflexão, né, mecanismos de como desfazer essas dinâmicas que aprisionam um relacionamento. Né? Então você que está nos acompanhando já pegou, né? Tem coisa que é melhor você não entrar do que tentar sair. E aproveitando então esse gancho, vamos falar um pouquinho para os solteiros. Solteiro tem que esperar namorar para começar a pensar na cultura familiar dele, ou ele já pode identificar alguma coisa, até mesmo para ele poder fazer uma boa escolha de uma pessoa para se relacionar? Ótima pergunta. Eu creio que cada pessoa tem o dever de ser sincero com a sua cultura familiar. Né? Há algumas pessoas que ainda são tentadas em esconder, né, a sua cultura, com medo de não serem aceitas. Né? Uhum. É um tema vasto, mas eu creio, Júnior, que as pessoas elas devem ter sinceridade consigo. Então, olhando para si, sabendo a sua constituição, como foi sua criação, as dificuldades, as vitórias, tudo isso, trazer a lembrança. Uhum. E aquelas áreas que houve falta, né? Por exemplo, uma pessoa que não teve uma mãe presente, né? Ou a figura de um pai, a figura positiva de um pai, não é somente a presença física de um pai, mas a figura positiva de um pai, que a psicologia ensina que isso é o elemento de corte, né? Para a definição de muitos aspectos de comportamento. Tanto no menino quanto na menina. Exatamente. Né? Então, ser sincero com isso. Se não houve, a pessoa assumir essa lacuna, saber que o Senhor Deus ele pode satisfazer, né? Preencher, curar, tratar isso, mas ela fazer a leitura de si primeiro. Porque o grande problema dos relacionamentos é uma negligência consigo, né? Eu não me conheço, estou procurando alguém para me relacionar e depois eu passo a me conhecer e sei que eu não gosto de nada do que aquela pessoa tem. Exatamente. Né? Então eu acho que a grande questão é essa, é você se conhecer, conhecer a sua cultura, até porque tem aspectos da nossa família que a gente olha e fala assim, tá tudo errado. E a gente não percebe que nós somos candidatos a reproduzir aquilo, não é? Ou até mesmo, pastor, se eu não sei que essa lacuna está me levando a uma carência, eu vou achar que o meu marido, ele tem a obrigação de suprir aquilo que o meu pai não fez, né? Ainda que inconsciente. Eu vou ter comportamentos relacionados a isso, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes é que às vezes a gente percebe a cultura familiar. A gente namorando ali, a gente percebe. Mas qual é a questão? É que a gente vai ignorando os sinais. A gente vai passando por cima deles, né? Uhum. Como eu disse dessa cliente, ela achava que ela poderia mudar. Só que a gente tem que trazer isso em conta, né? Qual é o tamanho dessa cultura familiar? O quanto ela me incomoda? O quanto, se isso continuar, vai impactar minha vida lá na frente? Eu consigo conviver com esse homem, com essa mulher, com esse detalhe na vida dele, com esse comportamento, com essa característica? E a gente não pensa assim, né? A gente sempre pensa que quando casa, tudo vai ser diferente, né? Tudo vai ser novo, então assim, eu vou mudar, né? Então eu acho que uma coisa importante é você se conhecer, para você saber se você está procurando a pessoa baseado nas suas faltas, ou se você realmente está buscando alguém consciente, né? Pelos seus valores, por aquilo que você deseja construir.
E a segunda coisa é não ignorar os sinais, né? Se você perceber que a cultura familiar, de alguma forma, no namoro, já te incomoda, trate isso. Se não der, como você escolhe a frase mesmo, é melhor não entrar. É melhor ficar de fora do que tentar sair depois. Né? Então a ideia é essa, então. Uma vez que você identificou algo que você não tolera, que você acha que assim, eu não vou conseguir lidar com isso ao longo da vida. É algo assim que eu já percebo que a família faz, já percebi que ele tem tendência a fazer e eu não vou conseguir lidar com isso a vida toda. Então, não é casar para resolver, não. É melhor não casar, né? Você conversa, né? Conversa no namoro, se posiciona e observa. Não houve mudança ali, não vai haver mudança no casamento. Depois de casado, não resolve. Não. Vocês já lidaram com alguma coisa, além dessa questão que você apontou, de algo que a pessoa chegou para você e falou, nós estamos lidando com isso aqui, mas o pior é que isso já estava acontecendo antes, eu achei que ia mudar. Vocês já lidaram com isso? Já. E uma questão que é muito importante da gente lembrar aqui. Às vezes as pessoas usam até a palavra de Deus para fundamentar alguns comportamentos. É verdade. Né? Eu já recebi pessoas no gabinete pastoral com um problema grave de cultura familiar, em que todos os sinais estavam postos ali, de que aquele relacionamento ele era um programa que não ia dar certo. Né? Tinha ali um problema programado, uma bomba programada. Eles só não perceberam os sinais, ou ignoraram. Exatamente, ignoravam os sinais. E aí, conversando com a pessoa disse assim, mas o amor tudo suporta. Entendeu? Então, usa a palavra de Deus para falar, não, o que eu tenho é amor. E o meu amor é tão grande que eu vou suportar, eu vou prevalecer. Né? E, infelizmente, houve casamento, houve cerimônia de casamento. Mas o casamento não subsistiu. Porque era muito forte. Né? Então, as pessoas elas precisam entender que Deus ele nos dá mente sã, nos dá vistas sãs, para que a gente identifique problemas e saiba se posicionar. Outro problema é pessoas que namoram e casam por conveniência, pelo tempo de namoro, por tudo que já passaram no namoro, pelas dificuldades. Nossa, depois de tudo que a gente passou, a gente vai deixar. Só que esse tudo que passou são problemas culturais sérios, que não vai habilitá-los para a construção de uma família saudável. E talvez nem passaram, enfrentaram um obstáculo ali por causa daquele problema, e ainda existem outros tantos pela frente que eles não fazem nem ideia que vão Exatamente. lidar, né? Então, nós já recebemos pessoas assim, eu no gabinete pastoral e ela também no tratamento, na lide terapêutica, né? Consultório, de pessoas que dizem assim, nossa, mas depois de passar por tudo isso, né, eu vou deixar, como se o vale dos problemas fosse uma autenticação de que aquele relacionamento era projeto de Deus, né? É a fala que o pessoal gosta de mencionar. Mas não, tudo era recado assim, de que, olha, pare por aí. Pare por aí. Você tem que entender que você precisa de cura, a outra pessoa também precisa de ajuda, né? Não é momento para isso. O fato de terem enfrentado várias coisas ali ao longo do relacionamento, eu tive que abrir mão disso, abrir mão daquilo, a gente teve que adaptar isso, a gente sofreu muito por causa disso. Você diria que um divórcio, insistir num casamento que está sendo levado, né, o namoro está sendo levado assim, a muito custo, está um preço muito alto, é melhor falar, a gente tentou, a gente se esforçou no namoro, a gente fez tudo que a gente podia, não dá para poder continuar tentando e brincar com isso. Porque muitas vezes ali no namoro ainda são dois. São duas pessoas, né? Vai ser muito triste por causa de tudo que a gente fez, mas cada um vai pro seu lado, tem a chance de restaurar a vida. É melhor terminar um namoro que tá ruim e eles estão insistindo do que seguir em direção ao casamento. E a Bíblia ela é muito clara que ali já não é mais só questão de dois, é uma união, né, em uma só carne. É muito mais fácil separar duas pessoas do que dividir uma ao meio, né? Com certeza. Eu atendi uma pessoa que recentemente passou pelo divórcio e a frase que essa pessoa utilizou foi um homem, ele estava em lágrimas e ele disse para mim, eu estou vivendo um luto. Eu estou vivendo um luto. Porque não imaginava. O divórcio ele é veiculado culturalmente como uma solução. Mas hoje eu vejo, pela minha experiência, esse homem dizia que houve morte na minha trajetória. E eu não sei como lidar com isso. Olha que frase forte, Júnior.
Houve uma experiência de morte aí, né? Então, se o namoro já dá indícios de que não haverá um relacionamento saudável, pare o quanto antes. Sim. Pare o quanto antes, né? E assim, né, pastor Rony, com isso nós não estamos dizendo que não possa haver uma transformação, né? Claro. Mas o que a gente não pode é achar que isso é feito na nossa força. E que o casamento faz essa transformação. Exatamente. Porque assim, se o namoro já está dando indícios, onde cada um vai para sua casa, onde o dinheiro não é junto, onde as contas não chegaram. Onde não tem os filhos. Exato. Onde não tem os filhos. Você já está tendo essa situação, então é melhor que você separe. E se for vontade de Deus, vocês vão se reencontrar, cada um tratado, restaurado, transformados, né? Mas a gente não pode insistir naquilo quando você está vendo vários indícios. Porque o problema é que depois é toda uma família devastada, né? E aquilo que era só seu, essa senhora que eu citei, por exemplo, eu terminei o atendimento e fiquei pensando, meu Deus, que situação difícil. Porque esse sofrimento prolongado gerou uma depressão, gerou uma ansiedade, gerou dores físicas que são causadas pelo estresse. Tudo porque um sofrimento prolongado há muito tempo. E aí, trabalhando com ela, todas as outras áreas da vida dela está girando, tá ok. Ela tem bom emprego, os filhos estão bem criados, pertence a uma comunidade que tem amor. Mas mesmo sendo só essa parte, é uma parte que causa muita dor para ela. É uma parte que significa muito, muito. Né? A Bíblia compara o amor à força da Sim, morte, para você ter uma exato. ideia, de tão forte que é a força do amor. E aí você imagina como ela não poderia estar progredindo muito mais, os filhos Sim. muito mais bem criados, se ela tivesse acertado nessa área. Exato, Né? exatamente. E também, ela sempre fala, meu sonho é que ele vá comigo à igreja, né? Meu sonho é poder dividir coisas com ele. Mas como a gente pensa tão diferente, então as minhas coisas são minhas, a dele é dele, eu não consigo conversar, compartilhar. Porque daí, com isso, pastor, foi sendo criada uma distância, né? Porque briga, o que acontece? Não há mais relacionamento próximo, né? Bom, 50 anos lidando com isso. Qual que seria, então, o melhor momento para o casal sentar, fala assim, abre aí a sua bagagem, deixa eu conhecer a sua bagagem e conheça a minha. Qual que é o melhor momento para isso? Eu acho que é no momento do namoro, pastor. Enquanto estão se conhecendo, né? Eu acho que ele conheceu alguém, se interessou, então vá devagar. Procure conhecer, posso conhecer sua família, né? Podemos fazer algumas coisas juntos com outras pessoas, com amigos em comum. Se interesse para saber como que é essa pessoa em casa, como que é essa pessoa com os amigos. Se interesse por isso primeiro, sabe? Ao invés, porque hoje é assim, primeiro namora, e aí quando já está muito tempo firme, aí vai apresentar a família, mas aí já está assim, já tá muito apegado, né? Eu ia perguntar isso, sabe por quê? Porque a cultura antigamente, eu tive que sentar na frente do meu sogro, na frente da minha sogra, olhar no olho dele, pedir namoro e fui inserido na cultura familiar da minha esposa a partir daquele dia, porque vem almoçar com a gente, vamos na casa do tio fulano de tal junto, e aí você vai conhecendo. Hoje em dia, eles são autônomos, eles namoram, e aí quando eles querem, quem sabe, tá dando certo, a gente vai ficar noivo, aí apresenta a família. Isso é prejudicial, né? São Muitíssimo. eles que decidem, né, pastor? Quando vai apresentar para os pais, e não era assim. Antes era o quê? Primeiro você vai trazer aqui, né? Primeiro você vai pedir. E eu acho que isso ajuda muito, porque já começa o namoro dentro de casa, já começa conhecendo a cultura familiar. Agora você está namorando ali, saindo, fazendo tudo junto, 4, 5 meses. Não, agora eu vou apresentar. Mas aí já há envolvimento emocional, às vezes até físico, né? Então fica muito mais difícil. Nós falamos sobre bagagem, eu vou contar uma experiência de um amigo. Quando esse rapaz começou a namorar, todas as pessoas ao redor já tinham visto que não ia dar certo. Por quê? Ele era muito cristão, muito protestante, tinha uma fé muito sólida, mas ele se apaixonou por uma moça católica. E assim, é aquela questão que você falou, casas diferentes.
E no início a coisa estava dando certo. Por quê? Ele ficava com a moça, levava ela na porta de casa, ia embora para casa dele, pronto, não tinha problema nenhum. Ela ficava com a fé dela, ele ficava com a fé dele. E domingo à noite ele ia para a igreja dele, ela ia para a igreja dela e estava funcionando perfeitamente. Mesmo esse rapaz tendo conhecimento da palavra de Deus e tudo, ele entrou nessa aventura. Eu falei, o pastor dele falou, na época eu era jovem, o pastor falou, os amigos falaram com a moça também, mas eles decidiram se aventurar e se casar. Eles não conheciam, sabiam desses aspectos, mas não sabiam quão profundo isso influenciava um ao outro, né? E aí eles se casam, e aí você até falou, eu não sei qual dos dois falaram aqui, que a bagagem não é física, né? Acho que foi você que falou, né? A bagagem não é física, mas no caso desse casal, a bagagem era física. A mudança deles era física. Por quê? Eles foram para a lua de mel, depois de casado, voltaram. E aí, de repente, a moça abre as caixas dela para poder colocar as coisas na casa, e ela pega um terço e coloca do lado dela na cama, pega outro terço, coloca do lado dele na cama, coloca um ícone, uma imagem do lado dela, uma do lado dele, e coloca uma imagem enorme em cima da geladeira. E aí ele estava no trabalho enquanto ela estava, né, decorando a casa. E quando ele chega, aquilo para ele é um absurdo. Para ela é um ícone de devoção. Ela olha para aquilo e ela vê uma representatividade. Para ele é idolatria. Agora, as malas abertas e a coisa materializada, um olhou para o outro e falou assim, não dá. Sabe como que eles resolveram? Vamos fazer assim, nós vamos dividir a casa ao meio. Na minha parte ficam as coisas, na sua parte não fica. Então a primeira coisa que eles dividiram ao meio foi o quarto. Pensa, o quarto de um casal recém-casado dividido. Isso pra gente tem, né, uma conotação assim, se é casar para se unir. Então do lado dela tinha os ícones, do lado dele não tinha. E eles foram levando isso, levando. A grande questão foi quando os filhos vieram. Por quê? Porque se você tem uma visão soteriológica, você acredita, você quer criar os seus filhos debaixo da aliança. Você quer levar os seus filhos na igreja, você quer apresentar seus filhos por meio do batismo, educar eles. E aí, se o casamento sobreviveu, se o namoro sobreviveu, e o casamento sobreviveu a esse impacto inicial, quando os filhos vieram, infelizmente, olha só, não sobreviveu. E aí eu lembro de Jesus em Mateus 7, quando Jesus fala daquelas duas casas construídas. A casa que permaneceu, se você ler o texto, vai falar assim, permaneceu, ficou em pé. E a casa caiu. Grande foi a ruína. Porque não cai sozinho, né? A gente ignora algumas coisas, de repente a gente leva os filhos juntos, leva muita gente junto, né, pastor? Sim. Exatamente. Nós não podemos deixar este assunto passar, né? A questão da salvação. Nós precisamos falar sobre pessoas que temem ao Senhor para o relacionamento. Nesse mundo que inspira as pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, né? Ao progresso na vida acadêmica, profissional, ao acúmulo de dinheiro e tudo mais. E aí, como é que está esse coração? Ele teme ao Senhor? Ele caminha com o Senhor? Né? É uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que medita na palavra do Senhor, que ora, porque lá na frente, na hora de uma dor profunda, de uma grande dificuldade, né? O que sustenta é isso, é a vida de oração, é o temor do Senhor, né? E aí não é aquilo que se mostra, né? É aquilo que está no caráter, E isso é perceptível numa amizade. Sim. E o que é o namoro, se não uma boa amizade com um propósito de casamento? Exato. Né? Então, através da amizade é possível identificar se a pessoa teme a Deus ou não. Deus vai dando todas as pistas, né, para que a pessoa ela tenha uma decisão coerente, santa, para glorificá-lo. Né? Então nem tudo que vem na bagagem é ruim. Tem coisas que se aproveita, inclusive essa questão da fé, né? Sim. Certamente. Pois certamente. Então nós precisamos tentar olhar para a bagagem um do outro e identificar coisas que são positivas, coisas que vão contribuir para o relacionamento. Porque a grande questão também é a gente observar que as diferenças, elas não são no todo negativo. Não. Igual eu perguntei aqui sobre a questão de quem dorme e quem não dorme hoje. Por quê? Porque eu e Michelle, minha esposa, nós pensa num casal diferente, criação diferente, e depois nós seguimos caminhos diferentes. Por exemplo, eu gosto de rock, eu me aproximo de Deus quando eu ouço um Rodolfo Abrantes, quando eu ouço umas músicas de rock americana, eu me sinto bem quando eu ouço isso. A minha esposa é bailarina, então você já olha, né? Então ela gosta das músicas mais calmas, né? Eu já tenho esse temperamento mais agitado e ela mais calma. No início do relacionamento isso foi uma loucura, porque imagina, eu quero ouvir a minha música, ela quer ouvir o pianinho dela tocando, né? E eu falo alto e ela falava baixinho. A forma que eu falava, às vezes parecia que eu estava brigando, e a forma que ela falava eu não ouvia.
A gente lidou com essas dificuldades. Só que, de repente, a grande questão foi que essa ideia de uma só carne é maravilhosa. Porque eu fui absorvendo comportamentos dela e ela foi absorvendo comportamentos meus. Sim. Ou seja, eu não sou tão agitado como eu era, porque ela me influenciou. E ela também não é tão calminha como era mais, que eu também influenciei. Essa é a grande questão do relacionamento, né, pastor? Certamente. A beleza no comportamento do outro, né? A beleza na forma, na singularidade do outro, né? Eu acho que isso é maravilhoso quando a gente identifica esse modo e respeita, né? A gente para e assiste o outro, a gente admira. Não, eu acho que assim, o que pega, pastor, é quando entra no campo dos valores, né? Porque se a gente parar para pensar, eu falar alto, outro falar mais baixo, você gostar de um tipo de música, o outro, são coisas que a gente consegue, né, levar. Se um come a coxinha pela ponta, se come pela base, isso dá pra levar. Aquilo da pasta de dente, né? Aperta no final, aperta no meio. Se tampa, se destampa. Gente, isso aí é tão pequeno, né? Pode até te irritar, mas o seu amor por essa pessoa é maior que aquilo, né? Você vai relevar, não compensa ter uma briga por causa disso. Mas agora, quando a gente entra em campo de valores, valores são inegociáveis, entende, pastor? Eu acho que é aí que a gente tem que perceber. Eu acho que é bem claro, nós não estamos falando de diferença social, diferença de estilo de música, mas eu acho que o que pega ali é cultura, na questão da cultura são valores. Aquilo que você não negocia, né? Então, por exemplo, eu amo a Deus, isso eu não negocio, e domingo é dia do Senhor, eu não negocio isso, né? Devolver o meu dízimo, eu não negocio, é um valor para mim. Agora, se eu vou me relacionar com uma pessoa que não tem esses valores e que incomoda ela que eu faça isso, né, que eu vá ao culto, ou que, né, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que é valor para você? Honestidade, são tantas coisas que a gente pode pensar, mas eu acho que fica para quem está em casa, algumas coisas é fácil você cambiar, né? As mudanças. É desagradável, mas dá para você ir lidando, Exato. né? Mas agora, quando fala de valores, é interessante que recentemente eu atendi uma pessoa que realmente a questão era valores, a questão que estava atrapalhando os dois. E eles conseguiram lidar com mais facilidade enquanto eram os dois. Porque é o seguinte, você tem os seus princípios lá, me afeta, mas é você. Agora, quando entrou a filhinha, a outra pessoa começou assim, essa menina só fica na igreja, você está levando a menina para a igreja o tempo todo. E a menina esperta, quando a pessoa falava uma coisa que ela não concordava, ela falava assim, isso é pecado, não pode falar. E a pessoa ficava ainda mais afrontada. Olha só, aí já é difícil quando é só os dois. Aí quando entra os filhos, você tem que criar o seu filho, a sua filha, do lado de uma pessoa que não pensa da mesma forma, que não tem os mesmos princípios, é ainda mais complicado, né? Sim. Muito mais. Ainda mais se começar a dividir a casa, né? Né? Metade minha, metade sua. Pois é. Porque não tem como dividir. Vou dividir meu filho aqui na questão de fé. Ele vai ser metade isso, metade aquilo. Sim. É mais complicado, né? Agora, filho de peixe sempre é peixinho? Tem essa questão. Claro que o filho do peixe é peixinho, mas e trazendo para nossa realidade aqui? Deu ruim para a pessoa. A família da pessoa é toda bagunçada, toda problemática. Essa pessoa é um cristão autêntico. Eu não devo me relacionar com essa pessoa por causa da família, ou essa pessoa tem salvação para ela? Olha, não podemos categorizar, né, carimbar de imediato. Ontem mesmo nós conversávamos com uma pessoa que é salva por Cristo Jesus e veio de um ambiente familiar extremamente conflitante, mas o caráter dela é o oposto de toda a família, de toda a família. E aí nós conversávamos a respeito disso, que bonito é ver o que a graça de Deus pode fazer num indivíduo. Né? E é interessante nisso, né? Porque ela diz ter parente na cidade onde ela está, mas ela não vai lá. Por quê? Porque todo mundo bebe, é dado, né, a coisas que ela não coaduna com a fé dela. Então ela se afastou da cultura familiar, desses parentes, né? Então, acho que ficou bem claro esse exemplo, né? Sim. Ela veio de um lar disfuncional, com muita... Percebeu, ela viu a bagagem dela, né? Viu, ela entende a bagagem dela, e aí ela foi morar numa outra cidade, sozinha, por conta do trabalho, e tem alguns parentes.
E aí ela decidiu, não, a minha família, as pessoas que eu vou andar, é as pessoas da igreja. Olha aí. A minha família eu vou lá de vez em quando, mas bem pouco. Por quê? Por causa da cultura familiar. Não dá para frequentar. Então acho que fica bem claro isso, né, pastor, nesse exemplo. Existem vários exemplos, né, pastor? A gente pode dizer de várias pessoas que a gente percebe que, apesar de uma família disfuncional, elas são pessoas que levam a sério aquilo que elas acreditam, que estão buscando ser transformadas nessa área, né? Com certeza. Eu me lembro agora de uma personagem bíblica muito conhecida, né? José do Egito. Olha aí. O que ele passou, né? As pessoas dizem, nossa, quanto ele sofreu. Mas foi... Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas foi um vale de sofrimento que Deus levou ele e depurou esse jovem. Você já parou para pensar como seria a vida de José sem aquela experiência de sofrimento que ele teve? Porque a família dele é a família mais disfuncional da Bíblia. Tá aqui o pai dele no início desse texto. Exatamente. Aqui, né? Sendo exemplo pra gente, né? Exatamente. É um pai que foi apaixonado pela mãe dele, mas foi enganado, foi a tia dele que veio no lugar da mãe, não é? Depois teve a serva da mãe, a serva da tia, o pai, um homem e 4 mulheres, constituindo uma família com 12, 13 filhos, né? Contando com Diná. E aí depois... Fugindo da responsabilidade, porque ele queria a bênção de primogenitura, mas não queria casar com a primogênita de Labão. Pois é. Ele queria as bênçãos, né? Mas não queria a responsabilidade, o pai, né? Exatamente. E aí esse jovem José, né, que é vendido pelos irmãos. Olha que caráter que esses irmãos têm. E nesse processo todo, Deus está trabalhando, depurando a vida dele. E quem é José no final da história, né? Quem ele se torna? Ele é usado por Deus para salvar a família dele. Então, a cultura familiar pode ser muito difícil, mas Deus pode usar um indivíduo ali dentro para mudar todo o contexto. E pastor, muito legal, muito eu legal. acho que isso eu posso trazer a minha história, né? Quando eu conheci, eu era cristã, mas não... Eu adoro ouvir as histórias. A melhor parte do programa é quando a gente abre a nossa caixinha. Eu era cristã, mas não conhecia a palavra de Deus. Era norteada pelo amor, né? Então o amor para mim era que evidenciava tudo. E quando eu conheci, a primeira coisa que ele começou foi ler a Bíblia comigo, né? Então, quando a gente se encontrava, ele fazia devocional, e aí eu voltava para minha cidade, ia tirando as dúvidas com ele, né? Sendo transformada. E com isso, pastor, assim, esse ensino, e é engraçado que eu fazia muita coisa fora do evangelho por não conhecer a palavra. E ele orava, e ele não falava para mim, assim, repetidamente. Ele pontuava, Tati, isso aqui não está de acordo. E orava. Pastor, naturalmente Deus começou a mudar minhas vestimentas, minha maneira de pensar sobre algumas coisas. E aí foi super interessante que através disso eu comecei a discipular minha mãe, comecei a discipular minhas irmãs, entende? Eu fui a primeira. Então, eu acho que isso é possível. Uma família totalmente disfuncional. Eu sou filha adotiva, então tenho 2 famílias. E assim, cresci sem pai, sem uma estrutura. E ele totalmente estruturado, familiar. Uma família com pai, mãe, bonitinho ali, cristãos, né? E eu conhecia Deus, mas não conhecia a palavra, né? Como Jesus fala, né? Aquele que, para ser verdadeiramente o discípulo dele, tem que ser segundo as escrituras, né? E aí ele foi me apresentando essas escrituras. E eu fui sendo moldada ao longo do nosso casamento. Falo que assim, se há uma fusão de cultura, essa para mim foi o maior presente, porque ele trouxe isso para mim. A questão de ler a Bíblia, de querer conhecer mais a Deus, e isso eu querer também levar para os meus, para minha mãe, para meus irmãos, para todos da minha casa, e eu fiz isso com as minhas 2 mães. Então acho que isso foi assim maravilhoso para mim, essa experiência. Fantástico. E a grande questão não é as diferenças, nós somos diferentes. Sim. Né? Agora, como é que a gente vai fazer para adaptar isso para funcionar legal? Você imagina um quebra-cabeça, vamos montar um quebra-cabeça junto. Eu não vou conseguir encaixar 2 peças iguais uma na outra. Elas têm que ser diferentes. Sim. E uma traz o que está faltando na outra, né? Se nós focarmos nas diferenças e criarmos um problema em torno dela, nunca vamos nos adaptar, nunca vamos nos encaixar. Agora, quando a gente entende, uau, nós somos diferentes, isso é que é o legal, nós começamos a trabalhar para que a coisa flua. Sim. E aí o casal é abençoado
e nós podemos abençoar até as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fantástico. E o temor, né? Porque ele me diz, Tati, nós vamos casar. E para nós não existe opção de separação. Se não tem opção de separação, nós temos que fazer dar certo. E como é que nós vamos fazer dar certo? Orando todo dia, lendo a Bíblia. Você vai caminhar comigo, ele já era pastor, né? Então, assim, isso foi muito legal. A gente fez esse acordo antes de casar. Então, assim, para nós, divórcio não é opção. Se não é opção, a única opção que nós temos é fazer dar certo. E a gente vai tentar de diversas maneiras. Tentou aqui, não deu certo. Ajusta aqui, ajusta ali, com a ajuda de Deus. Vamos buscar ajuda com quem já passou. Essa foi a nossa trajetória. E aí Deus foi adaptando cada pecinha, cada parte, sabe? Que maravilha. Agora, para os noivinhos que estão nos assistindo, que estão prestes a se casar, e eles já identificaram aí no relacionamento deles que cada um está trazendo algumas coisas na bagagem que vai trazer um problema. E talvez não é nem por causa do casal, porque o casal já entrou num acordo. Não, nós vamos nos casar, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer criar a nossa própria cultura familiar, mas é porque existe por trás uma família com toda a tradição, com todos os costumes, e essa família está influenciando o relacionamento. O que vocês diriam para esse casal que está nos assistindo aí? Olha, a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, né? Isso é mandamento do Senhor. Mas quando nós estamos dando um passo para constituir uma nova família, então essa nova família é a prioridade, né? E aí nós entendemos o que Deus diz em sua palavra sobre deixar ao homem seu pai e mãe e unir-se à sua esposa, né? E também por que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, né? Da tua parentela, da casa de teu pai e vai. Eu gosto da pregação de Estevão em Atos 7, porque ele fala, sai e vem. Deus chama Abraão para caminhar com ele. Então que esses noivos saibam que eles estão empreendendo um grande projeto de vida. E esse projeto de vida consiste em caminhar com Deus antes de caminhar entre eles, né? Uhum. Ou de levar uma bagagenzinha de cada família junto. Nós sempre levaremos alguma coisa. Temos as nossas idiosincrasias, né? Temos as nossas reações, nossas experiências, mas não estou falando de costumes, estamos naquela esteira da conversa dos valores, né? Então, caminhar com Deus juntos, a partir de já, faz com que haja uma clareza quanto a limites familiares. Isso. Né? Boa palavra, hein? Isso, eu ia falar mesmo. Acho que estabelecer o limite e lembrar o seguinte, nas dificuldades que aparecerem, vá para o seu pastor primeiro, sabe? Então, olha só o que a gente está dizendo, é importante que a gente tenha uma comunidade de fé. Com certeza. Que a gente possa buscar auxílio. Porque a nossa regra não é a nossa cultura, nem dele, nem minha, mas é o que a palavra vai nos orientar. Uau. E aí é legal alguém neutro, né, pastor? Nem minha mãe, nem meu pai, nem a mãe, nem o pai dele. Então alguém neutro ali para nos orientar. Senão fica partidário, né? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. E estão os dois defendendo uma coisa, e às vezes estão os dois errados ali na situação, né? Ou a gente joga combustível nisso, né? Porque se eu conto uma desavença, minha mãe fica entristecida com ele. E aí o relacionamento nunca é igual, eu tô criando um outro problema. Então, assim, procure seu pastor, né? Vocês já decidiram criar uma cultura diferente. E para vocês criar uma cultura diferente, vocês não vão criar sozinho. Vocês precisam ser discipulados. Muito bom. Por alguém que já passou, que construiu, né? Muito bom. Isso foi fantástico. Porque é uma questão muito íntima. Cultura familiar é algo que é muito caro. Por mais que a gente, quem está assistindo agora, ignore isso, quando a gente começar a ser confrontado e um fala assim, isso não funciona. Aí fala assim, mas foi assim a vida toda. E aí nós temos dificuldade de abrir a bagagem e tirar de lá. Até que alguém de fora, um pastor, possa dizer pra gente assim, eu acho que você tem que tirar mesmo, porque isso vai fazer mal pro seu relacionamento. Já aconteceu no seu ministério de você conseguir mostrar pra uma pessoa que tava ali, não, eu quero, meu amigo, tá errado. Já. E salvar um casamento até, né? Já tive algumas experiências, tanto de auxiliar um casal a, de fato, entrar na igreja e buscar a bênção do Senhor perante a comunidade, com um pastor ali, como também um noivado, ambos entenderem de que não era para que eles continuassem. Né? Então, o pastor, ele vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não vai favorecer a cultura de um e nem de outro.
Porque um pastor bíblico, ele conhece o que a palavra do Senhor diz a respeito da cultura e do mundo. A Bíblia nos ensina que o mundo passa e que todas as coisas deste mundo, elas são passageiras. E o amor do Pai não está no mundo. Então o pastor vai falar daquilo que concerne ao amor do Pai. E essa palavra, ela vai trazer clareza para que essas pessoas elas tenham uma decisão santa, não uma decisão cultural. Algo que eu gosto de dizer, Júnior, ali no momento da cerimônia de um casamento, é que digo para noivo e para noiva, vocês não estão chegando aqui para ver se vai dar certo. É porque deu certo. Uhum. E eu digo isso porque eu acompanhei esse casal. Eu os instruí na palavra do Senhor. Então, não tem volta. Mas esse não tem volta não é de desespero, é de alegria. Chegamos num porto seguro. Né? Há uma história interessante de que um navegante espanhol, quando chegou na costa do México, ele desembarcou, todas as famílias que foram com ele desceram, tiraram toda a bagagem, ele disse, agora vamos queimar o navio. E as pessoas falaram, você está louco? Ele disse, não, eu estou muito certo. Nós chegamos no nosso destino, podemos queimar o navio. Não tem volta. Não tem volta. E o casamento é isso. Eu queimo navios. Agora eu estou firme, certo, porque eu trilhei um caminho segundo a palavra de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos de um bom conselheiro bíblico, um pastor, um irmão em Cristo, uma pessoa madura. Né? Há um ditado chinês que diz, não dê o teu poema a um não poeta. Ele não sabe o que fazer. Olha só. Né? Então, escolha criteriosamente, converse com pessoas maduras, pessoas que venceram no casamento. Pessoas, porque mesmo no contexto da igreja, há pessoas que não creem mais no casamento. E são só curiosos. Exatamente. E a gente precisa ter aliados bíblicos, né, para empreender esse projeto tão maravilhoso que o Senhor deseja para muitos de nós. Nossa, que palavra, né? Agora, sabe o que é uma pena? Uma pena que o nosso tempo está acabando. Puxa vida. Que esse bate-papo tão prazeroso, que eu garanto que quem não pegou papel e caneta aí no início está arrependido, vai ter que assistir de novo para poder anotar tudo que Deus falou aqui por meio desse casal. Né? Tenho certeza que Deus falou no seu coração aí, tá? Então, você precisa pegar papel e caneta e anotar. Pastor, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, a Tati também, para quem está nos assistindo, né, convidando para conhecerem a igreja. Joia. Primeiramente, agradecer pelo convite, um privilégio estar aqui com você, conversar com esses irmãos que estão nos assistindo e deixo uma palavra de encorajamento para que os casais, os adolescentes que estão começando a namorar, os jovens, né, que eles façam da Bíblia o livro da vida deles. Muito bom. Que eles leiam a Bíblia toda, recolham todos os princípios que a palavra de Deus dá sobre o amor. Né? Não faça do amor a Deus e amar ao próximo como um adágio popular. Entre nas profundezas da palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. E nós estamos aqui para contribuir com muita gente e estamos aqui no Jardim Bonfilioli, pertinho, pastoreando, e vai ser uma alegria receber pessoas queridas ali também. Os cultos dominicais lá são em que horário? Nós temos pela manhã, 9 da manhã, estudo bíblico e às 18 horas o culto com toda a comunidade no domingo. Que legal. Tati, suas considerações finais? Eu acho que mais importante a gente começar bem. Não vou dizer mais importante, é importante a gente começar bem. Mas mais importante é a gente terminar bem. Então, quando você estiver entrando num relacionamento, não pense só no aqui e agora. Pense a longo prazo. Como é que vai ser esse relacionamento, o que você espera dele, como você quer terminar a sua vida junto com essa pessoa, o que você quer construir. Porque começar bem é fácil, né, pastor? Agora o que nós precisamos? Terminar bem. 50, 60, 70 anos casados, felizes, testemunhando a relação de Cristo e a igreja através do nosso casamento. E como que a gente faz isso? Obedecendo os marcos, obedecendo aquilo que Deus estabelece na sua palavra e observando ali as indicações, as etapas e orando em cada etapa para que Deus vá confirmando.
Acho que a gente vai ter que pedir bis, pedir eles aqui de novo, né? Olha, eu tenho 5 dicas para ajudar você a fazer com que a cultura familiar sua e da pessoa com quem você se relaciona contribua para o bem do relacionamento de vocês. Te vejo depois da vinheta. A minha primeira dica é: reconheça que a cultura familiar é real. Você precisa saber que cada um de nós vê a vida a partir de uma lente. Nós viemos dos nossos relacionamentos iniciais ali com uma bagagem cheia de coisas, cheio de experiências, de formas de ver a vida, de formas de tomar decisões. E é importante que vocês não ignorem que isso é real, que isso influencia os relacionamentos. Em segundo lugar, é muito importante que, além de você reconhecer que isso existe, é você conhecer qual é a bagagem que você está trazendo para o seu relacionamento e conhecer a bagagem do outro. Uma coisa que acontece sempre lá nos aeroportos, antes de autorizarem as pessoas a entrarem na aeronave, é verificar o que cada um está trazendo na bagagem, meu amigo. Ninguém compromete a segurança do voo. Por isso é muito importante que você abra a sua bagagem, que você mostre quais são as suas experiências, aquilo que é importante para você, para que você não corra o risco de depois, lá dentro do casamento, ser desafiado a abandonar do nada aquilo que é importante para você. E que você peça o outro também para abrir a bagagem dele. Conheça a sua bagagem, conheça a bagagem do outro e faça com que vocês saibam o que cada um de vocês está levando ali para o relacionamento. Descobriu o que vocês estão levando na bagagem? Encontraram alguma coisa diferente aí? Minha terceira dica é: use as diferenças culturais para o bem do relacionamento. A grande questão é essa: nós somos diferentes. E se não fôssemos diferentes, jamais nos atrairíamos, jamais acharíamos um ao outro legal, jamais acharíamos emocionante ter um relacionamento com o outro. Por isso, uma vez que vocês descobriram as diferenças, é importante que vocês façam com que as diferenças trabalhem para o bem do relacionamento. Um exemplo muito simples: uma pessoa que veio de uma cultura familiar em que as pessoas tinham o hábito de se endividar, não tinha como controle financeiro, e ela se relaciona com alguém que veio de uma cultura familiar muito bem organizada, olha só, existe a diferença. Essa diferença pode ser para o mal ou para o bem. O ideal é a pessoa que tem a cultura familiar, que tem problemas financeiros, identificar: isso não é legal levar na bagagem. E o outro, que tem a cultura familiar, que é organizada financeiramente, pensar: poxa, eu acho que isso que a gente tem que levar. E aí sabe o que os dois vão fazer na hora que eles identificarem as diferenças? Eles vão fazer acordos. Em quarto lugar, é muito importante que depois de reconhecer que existe, depois de conhecer a sua bagagem, a bagagem do outro, depois de saber quais são as diferenças e fazer com que essas diferenças contribuam para o bem do relacionamento, em quarto lugar, vocês fazem acordos. Olha, isso é muito caro para mim, isso é muito importante para mim, eu queria levar para dentro do relacionamento. Ou dizer: isso aqui, infelizmente, não dá para levar, isso vai custar muito caro para a gente lá na frente, isso vai atrapalhar o nosso relacionamento. É fundamental que vocês que já identificaram coisas no relacionamento que vão atrapalhar o relacionamento lá na frente, que vocês conversem e digam: isso não vai na nossa bagagem. E aquilo que vocês identificaram que é positivo, vocês devem dizer: isso vai, e eu não abro mão disso no relacionamento. Em quinto lugar, muito importante, é vocês nunca se esquecerem de que vocês não estão na casa dos pais de vocês. Nem tudo que funcionou e foi muito legal na casa dos pais de vocês vai funcionar e ser muito legal na casa de vocês. Nem tudo que deu ruim lá vai dar ruim na casa de vocês. É muito importante vocês saberem que vocês estão juntos construindo um novo lar com uma nova cultura. Sabe o que é mais importante? É saber dentro disso, de que vocês estão construindo um novo lar com uma nova cultura, é saber que se existe uma coisa que é inegociável, são os princípios da palavra de Deus. Princípio a gente não negocia. Agora, no restante, aquilo que foi legal lá talvez não funcione aqui. Então deixa lá, é a melhor coisa que vocês fazem. Espero que essas 5 dicas tenham sido úteis para você, que o programa de hoje tenha sido abençoador. Te vejo na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até mais.